assunto agora é cidadania e saúde. Você imagina só precisar de um remédio todos os meses e ele custar 100 mil reais. Na verdade, você precisa de um remédio todo dia. Parece impossível para a maioria das pessoas, mas nesses casos, você pode e deve acionar a Defensoria Pública, que está ali para você. Através dela, você pode conseguir o remédio de graça, direto da farmácia de alto custo. E foi assim que a Elizabeth conseguiu os medicamentos e tem mantido o tratamento contra a fibrose cística. Olha aí o processo. No Brasil, hoje, cerca de 6 mil pessoas sofrem com sintomas da fibrose cística, uma doença genética que afeta cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo. Ela atinge as células que produzem muco, suor e sucos digestivos e faz com que fiquem mais grossos e pegajosos. Eles colam nos tubos e passagens e afetam os sistemas digestivo, respiratório e as glândulas sudoríparas. Mucos espessos levam ao acúmulo de bactérias e germes nas vias respiratórias. E com isso, chegam as inflamações e infecções como pneumonia e bronquite, o que compromete os pulmões. Nos casos mais graves, podem bloquear o trato digestório e o pâncreas, o que impede que as enzimas cheguem ao intestino. O resultado, diarreias e dificuldade para ganhar peso. Hoje, o diagnóstico pode ser feito pelo teste do pezinho e a doença controlada ainda na infância com tratamentos paliativos. Mas a Elizabeth não teve essa sorte. Teve uma infância com gripes de repetição, alergias, tosses e a vida inteira foi tratada como se tivesse com rinite. Apesar de Brasília ter um centro de referência no tratamento da doença, o Hospital de Base, o diagnóstico dela demorou muito a chegar. E aos 30 anos que os sintomas persistentes, né, começaram a aparecer, começando aí com essa tosse, né, que tinha característica de tosse alérgica. E aí tratei aí por mais de 10 anos como alergias. E aí eu acho assim, foi uma falha, talvez aí, né, nominar aí como falha dos médicos não terem suspeitado que pudesse ser uma fibrose cística no paciente, né, adulto. Como é que você tratava antes e como é que seu corpo reagia aos medicamentos que não tinham a ver com a sua doença? Então, os antibióticos eles faziam efeito durante aquele período, mas era muito curto. O tempo em que eu ficava sem uma gripe, né, ou sem uma crise de alergia. Às vezes ficava 4 meses bem e tinha que novamente fazer o uso de outro tipo de antibiótico. E você tossia insistentemente durante quantos anos? Olha, 13 anos. Tossindo o tempo inteiro? Tossindo. Assim, depois que eu comecei a fazer tratamento com alguns antibióticos muito fortes, como considerados muito fortes, inclusive, e aí eu conseguia dormir sem tossir melhor, né? Mas durante o dia é bem difícil. Então, assim, eu praticamente não trabalhei nesse período porque não tinha condições de trabalhar, né? Hoje ela consegue tirar sonhos da gaveta, como aprender a tocar violão, por exemplo, esse guardado há 14 anos. Passeia diariamente com a Cora e a Juju, sem ficar tão ofegante subindo e descendo as escadas. Ela reconhece essa vitória, mas a batalha ainda não acabou. O tratamento eficaz é esse remédio aqui, que custa muito dinheiro, é produzido nos Estados Unidos e ela precisou entrar na justiça para conseguir. Esse medicamento só entrou no Brasil pelo SUS em 2023, mas ter acesso a ele em casa todos os dias não é uma tarefa fácil. Você teve que buscar a Defensoria Pública. Sim. Para ele poder chegar aqui nas suas mãos. Quanto tempo levou esse processo? 1 ano e 5 meses. E como foi quando você começou o tratamento com esse medicamento? Então, no segundo dia eu já percebi a diferença. No terceiro dia, eu percebi que eu não estava tossindo mais. Eu tossi durante 13 anos e com 3 dias de tratamento eu estava 100% sem tosse. Como é que foi isso para você? Nossa, foi maravilhoso. E aí eu posso agora ter uma vida normal. Então, assim, um marco para mim, um divisor de águas, né? O Trikafta. Se você não tivesse esse acompanhamento jurídico, quanto custaria esse remédio para você? Ele chegaria a 100 mil reais para mim, né? Porque existe todo
o preço comprado nos Estados Unidos mais o custo da importação. Você conseguiria manter esse tratamento? Não, impossível, impossível. Agora, o fato de você ter esse medicamento não resolve o problema 100%. Não dá para ficar totalmente tranquila, porque como é o processo para você pegar? Quantas doses tem? Quantas doses você pode pegar? De quanto em quanto tempo? Então, cada caixa com 84 comprimidos dá para 28 dias, né? O judiciário nos fornece 3 caixas, né, por liminar. E como é que você está fazendo, então, para não interromper o tratamento até poder buscar as próximas caixas? Olha, eu estou iniciando, alternando, dia sim, dia não. Mas pode ser que eu vá precisar tomar a cada 2 dias. E você está fazendo isso por conta própria? Por conta própria, para não correr o risco de ficar sem o tratamento durante a semana. Mas o correto é que não se faça a interrupção de um tratamento como esse, né? Com peso que tem um tratamento como esse. Assim para qualquer outro tratamento de doença rara. A defensora pública explica o caso dela e de outras pacientes que precisam de um remédio que não podem comprar. Como funciona a burocracia no acesso? A gente entra em contato por meio de ofício, né, com a farmácia do Distrito Federal. Obtivemos a resposta de que o medicamento ele não é padronizado, então a gente ingressa com a ação judicial, né, pedindo o medicamento. É um processo que não é um processo rápido, é um processo um pouco mais demorado, um pouco mais longo, porque a gente precisa perfazer uma série de requisitos para que essa pessoa consiga receber o medicamento via judicial. A Defensoria Pública do DF conquista muitos resultados positivos nos mais diversos tratamentos. Não deixe de buscar esse direito que é seu e de todos. Muitas pessoas buscam não só o Trikafta, mas como outros medicamentos para outras doenças, doenças raras, doenças degenerativas, doenças oncológicas, doenças autoimunes. Nós temos medicamentos hoje no valor de 12 milhões de reais, né? De até 12 milhões de reais, que eu sei, né? Porque a indústria farmacêutica está sempre trazendo novidades, né? É louco a gente pensar isso, que existe um remédio que pode salvar vidas, mas ele custa um valor que nenhuma pessoa pode pagar. Por que então, né? Isso tem que ser uma coisa pensada por todo mundo.